Eu quero estudar com vocês a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 11, versículo 1 a 9, nós vamos ler. Amém. Hoje eu quero falar sobre gratidão, né? Eu não sei se você reclama mais do que agradece, mas hoje eu creio que Deus vai operar algo maravilhoso e você vai conseguir agradecer mais do que reclamar. Amém? Quem quer fazer isso? Então vamos estudar a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos, o moía em um grau, o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Senhor, fala conosco agora, em nome de Jesus, amém. Eu terminei o ano falando sobre uma coisa nova. Expliquei que essa expressão na Bíblia tinha a ver com algo inédito, sem precedentes. E eu creio que Deus vai fazer coisas inéditas na sua vida esse ano. Eu creio que, sim, experiências que você nunca teve com Deus, você pode alcançá-las. Eu creio que nós, como igreja, vamos viver, sim, uma coisa nova. Quantos creem nisso? Eu desejo isso. A Bíblia vai nos mostrar que o povo de Israel perseguia uma promessa de Deus. Eles estavam indo na direção de uma terra que mana leite e mel, uma terra nova, o lugar que o Senhor havia preparado para eles. O problema é que muitas vezes, durante a jornada na direção das promessas de Deus, nós adotamos posturas que nos privam das suas bênçãos. Eu creio que faz a gente poder experimentar o novo de Deus é sermos aprovados por Ele. E a Bíblia vai nos mostrar no livro de Números. Quem já leu o livro de Números aqui? O livro de Números é um manual de liderança, tá? Você tem que ler esse livro. Tem gente que acha que o livro de Números só tem números, mas não. Ele vai relatar o povo de Israel fazendo esse trajeto até a terra prometida. E vai falar dos conflitos que Moisés teve ao liderar o povo, tá? Na direção desse propósito. As reclamações, as intrigas, as contendas. E a Bíblia vai mostrar como o Senhor usou no meio disso tudo. Então eu gosto de ler Números para aprender. Mas a Bíblia também vai mostrar que enquanto eles perseguiram os propósitos de Deus, eles adotaram posturas que fizeram alguns ficar pelo caminho. E estudando este livro, a primeira postura que me chamou a atenção, que impediu pessoas no meio do povo de experimentarem o novo de Deus, foi trocar a gratidão pela murmuração, pela reclamação. Eles começaram a reclamar demais.
e por causa disso ficaram no caminho. E enquanto eu estava lendo o texto, a imagem que me veio à mente sabe aquela imagem daquelas balanças antigas, que tinham aqueles pratos? Lembra dessas balanças? E a imagem que me veio foi assim, de um lado, um prato escrito assim, gratidão, agradecimentos. E no outro lado, escrito assim, reclamações. Toda vez na nossa vida que a balança pende para o lado da reclamação, a gente trava, a gente para no caminho. Eu quero que você faça assim, ó, faça assim com a sua mão. Eu não sei o que pesa mais, reclamação ou gratidão? Sabe, quero propor um desafio para você. Começar a tentar medir isso. Queria que você pegasse alguém que é próximo, um membro da sua família, e combinasse com ele. Olha, nesses próximos dias, ou um dia basta, toda vez que eu reclamar ou você reclamar, eu vou sinalizar. Já pensou? Você vai conseguir sentir o peso um pouquinho do que está acontecendo. Se a tua vida está pesada ou não. Eu lembro alguns anos atrás, nós promovemos um retiro, eu era pastor dos jovens aqui na igreja, e nós fizemos uma dinâmica. Nós entregamos para todos os participantes do acampamento uma cartela com vários adesivos pequenininhos, assim, escrito "Murmurei". E aí, durante um dia no acampamento, nós combinamos assim, olha, se alguém reclamar, murmurar perto de você, você vai lá e cola o adesivo. E foi interessante, uma hora eu estava na fila e de repente eu reclamei, tinha o irmão do lado, ele não perdoou, pastor murmurou, já pôs em mim. A gente murmura, reclama até sem perceber. E o que me chamou a atenção foi que no final do dia, chegou um camarada no culto da noite e ele tinha adesivo, faltou na cabeça, mas o corpo inteiro estava tomado. Sabe, muitas vezes nós paramos nos caminhos da vida, não chegamos nos propósitos de Deus, porque a gente troca gratidão por reclamação. Eu não sei se a balança da tua vida está quebrada, ou ela precisa de conserto, mas eu creio, hoje Deus vai consertar algumas balanças aqui, e a bênção do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Quantos querem agradecer mais do que reclamar? Amém? A pergunta que eu me fiz foi: por que o povo de Israel reclamava? Por que é que a gente reclama? A primeira lição que eu aprendi foi que eles reclamavam porque não entendiam que isso era um pecado, e um pecado que podia provocar a ira de Deus. Olha o que diz o versículo 1, a Bíblia diz assim: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. O que provocou a ira do Senhor? Acendeu a ira do Senhor. O que foi? A Bíblia diz: as queixas do povo. Sabe, eu creio que muitos de nós reclamamos porque não entendemos que as nossas queixas e alguns tipos de reclamação são pecados, e que eles podem despertar ira, irritar Deus. Por isso a gente reclama. Mas pastor, quer dizer que se queixar é pecado? Veja, nem todo tipo de lamento e reclamação é pecado. Mas a palavra aqui, queixar-se no hebraico, significa reclamar com ressentimento, lamentar com acusação. Isso que é a murmuração. Existe uma diferença entre eu levar a minha dor a Deus, chorar por algo legítimo diante dele, de eu confrontá-lo. Existe um tipo de rebelião que ele vem travestido por lamento. Sabe? Isso pode acontecer. Nem todo tipo de lamento é pecado. Prova disso é a Bíblia. Tem um livro na Bíblia chamado que? Lamentações de Jeremias.
A Bíblia também vai dizer, vai separar, se você estudar os salmos, existem vários tipos de salmos. Um dos tipos de salmos são os salmos de lamento. O próprio Jesus, quando está na cruz do Calvário, ele cita um desses salmos, né? O Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Veja bem, a Bíblia não condena nós chorarmos diante de Deus, levarmos as nossas dores, apresentarmos a Ele, sim, pedindo ajuda, clamando. O que a Bíblia condena é a murmuração. Ela é uma espécie de provocação ao Senhor. Quer ver a diferença? Quando o povo de Israel está emparelhado, está saindo do Egito e vem os exércitos do faraó atrás, eles vão até Moisés e eles falam: não tinha túmulo suficiente no Egito para você trazer a gente aqui no deserto para morrer? Não é uma simples reclamação, ela vem acompanhada de ressentimento, de acusação. O mesmo acontece quando os discípulos estão com Jesus no barquinho, lá no meio da tempestade, né? E Jesus está dormindo. Você lembra dessa história? O que eles falam quando vão acordar Jesus? Não te importas que morramos. Eles estavam reclamando. Quem é pai aqui, levanta a mão. Você que é pai sabe que existe uma diferença entre reclamação e reclamação. Existem alguns tipos de lamento, de choros, que têm a capacidade de nos irritar, não é verdade? Uma coisa é teu filho chorar pedindo ajuda porque está com dor, porque está precisando de algo. Outra coisa é ele pedir o Nescau para você. Você prepara o Nescau e quando você entrega para ele, ele começa a chorar porque ele queria no copo azul e não no amarelo que você entregou para ele. Murmuração é isso, é uma reclamação irritante. E é tão irritante que o próprio nome em português, murmuração, ele vem de uma onomatopeia, que é a imitação de um som irritante. Murmuro. No grego, é a mesma ideia, só que eu não sei o que é mais irritante, muro, guinim, mas sei lá. É uma reclamação capaz de tirar do senso, de irritar. O povo de Israel fez isso. Com as suas reclamações, eles provocaram a ira de Deus, e Deus ficou tão bravo que ele fez pegar fogo nas extremidades do acampamento. Sabe, quem quer parar de reclamar aqui, levanta a mão. Você tem que entender que reclamações, alguns tipos de reclamações são pecados, e que elas podem irritar ao Senhor. É pecado, irrita, provoca a ira de Deus. A Bíblia vai dizer isso, são vários os textos. 1 Coríntios 10 vai dizer: não murmurem, como eles murmuraram no deserto. Filipenses 2,14 fala assim: façam todas as coisas sem murmuração e contenda. Tem gente que não consegue fazer nada sem reclamar ou criar uma intriga. Tem gente que é muito realizadora, mas depois você tem que consertar metade do que ela deixou pelo caminho, tá? Façam tudo sem. Tem uma orientação específica até para não murmurar quando recebe alguém em casa. Olha que coisa. 1 Pedro 4,9: sede hospitaleiros para com os outros sem murmuração. Quando você recebe aquele irmão que come demais, é para agradecer. Tem algumas visitas que são difíceis, mas é para agradecer. A Bíblia fala: se abriu a cela, o cara não vai embora, você agradece ao Senhor. Abriu a casa, não é para murmurar, irmão, amém? Glória a Deus. Bom, eu ia contar uma história de um irmão aqui, mas não vou falar, porque não pode murmurar, né? A Bíblia também fala, é muito interessante, quando os fariseus estão reclamando diante de um milagre que Jesus fez, Jesus fica bravo, chama eles de raça de víboras, está bravo. E aí ele complementa dizendo assim: a boca fala do quê? O coração está cheio. Sabe, a reclamação, ela revela mais sobre nós do que sobre os outros. A gente reclama porque o nosso coração está cheio de amargura muitas vezes. É por isso que a gente reclama tanto. Eu lembro de um livro que eu li do pastor Davi Lago, que ele falava a história do camarada
que dizia que o mundo era fedido, mas na verdade o bigode dele que estava sujo. Sabe, muitas vezes o mundo parece mal cheiroso e desagradável para nós, porque existem lixos que acumulamos dentro de nós, e aquilo começa a cheirar mal, e a gente acha que o mundo está estragado. Ei, em nome de Jesus, para de reclamar, porque Deus tem poder para tratar a tua vida e te colocar numa nova condição. Amém? Quantos creem nisso? Eles reclamavam porque não sabiam que era pecado, e um pecado irritante. Segundo motivo pelo qual eu acredito que o povo de Israel reclamava, e eu e você também podemos fazer o mesmo. Eles reclamavam porque isso se transformou em uma espécie de modus operandi diante das dificuldades. É muito interessante que no versículo 1 aconteceu que o povo começou a queixar-se diante das dificuldades. É isso que diz o texto. Mas eles começaram e não pararam. Porque se você continuar lendo o livro de Números, a cada situação difícil que eles enfrentavam, o que eles faziam? Reclamavam. Acabou a água, o que eles faziam? Reclamaram. Estavam sendo perseguidos pelos exércitos de Faraó, eles reclamaram. Acabou a comida, eles reclamaram. Quando Moisés casou com uma mulher etíope, eles reclamaram. Até os irmãos de Moisés reclamaram, Miriam e Arão, e deu uma confusão. Por quê? Reclamar virou modus operandi. Eles reclamavam por tudo. O problema, querido, é que aquilo que a gente faz de forma recorrente, o nosso cérebro, ele faz o quê? Ele automatiza. Já percebeu isso? Quem aqui toca algum instrumento? Toca algum instrumento? Tem pouco. Olha, pode levantar a mão, né? Eu não vou pedir para você tocar, fica tranquilo. Tá? Eu toco um pouco de piano. Até fiquei com vontade, mas não vou fazer isso, de tocar uma música aqui com o Benny. Mas ele não veio, então não vai dar. Mas é uma música que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né, que fala, I trust in God, eu confio em Deus, né? E foi algo tão especial para nós no momento que nós vivemos, e eu fiquei com vontade hoje de tocar, mas eu faço isso outra hora. Mas quem sabe tocar um pouco de instrumento, eu quando comecei a aprender piano, eu tinha que pensar onde que o dedo ia, qual era a tecla, como fazia. Mas depois de um determinado tempo, eu comecei a tocar algumas músicas e eu nem penso, simplesmente você faz. Vira automático. Quer ver outro exemplo? Quem aqui sabe dirigir? Levanta a mão. Você dirige? Tá? Quando você começou a dirigir, você teve que treinar os pés, né? Pisava na embreagem, aí você não pesava direito, o carro morria. Depois trocou, eu lembro quando eu troquei o carro para o automático, daí eu usava o pé errado no freio, dava aquele solavanco no carro, porque era automático. Hoje você dirige e nem pensa. O teu cérebro automatizou isso para você. Sabe, aquilo que fazemos recorrentemente, a gente faz automaticamente depois. Existem caminhos que eles se tornam automáticos. Eu lembro que eu fui convidado para fazer um casamento. E eu não sei quem aqui tem esse problema. Você já fez isso? Você está querendo ir para um lugar e está pensando em outra coisa, quando você vê, você faz um caminho que você sempre faz, um caminho automático. Eu lembro que eu fui convidado para esse casamento e eu peguei o carro e era numa chácara, e quando eu vi, sabe onde eu fui parar? Na porta da igreja. E aí eu falei, meu Deus, não é aqui. Saí, e quando eu vi de novo, eu estava de novo na porta da igreja. Você tem que orar mais por mim, irmão. O problema era sério, porque eu fiz isso 3 vezes. E na terceira vez, eu saí do carro, eu peguei o mapa e eu falei, Michel, se concentra. E aí pus o mapa, naquela época não tinha GPS, eu estou ficando velho, meu Deus. E eu pus ali no banco e eu saí, e de repente quando eu abri o vidro, voou o mapa pela janela. E eu falei, meu Deus, o Senhor não quer que eu faça esse casamento, só pode ser isso. Eu me senti, sabe aquela história do Balaão, que a mula parou? Eu falei, não é. E o casamento não deu certo, mas vamos deixar para lá isso daí, talvez. Mas a verdade é que a gente segue caminhos no automático.
Quando você costuma reclamar, o teu cérebro automatiza isso. É por isso que você dá topada com o mindinho na quina da porta, e aí o que sai? Você pragueja, você reclama, você xinga, você nem pensa, acontece automaticamente. Quem está me entendendo? Pastor, mas como é que eu faço para resolver o problema? Já virou automático, eu reclamei a vida inteira, me converti, e agora como é que para esse negócio? Você precisa reprogramar a tua mente. É por isso que a Bíblia fala que nós temos que levar os nossos pensamentos cativos a Jesus. Pastor, como é que reprograma a mente? Vou falar como eu fiz, tá? Exemplos práticos. Tinham situações na minha vida que constantemente provocavam em mim reclamação. E eu comecei a identificá-los. E eu comecei a reprogramar minha mente. Uma coisa que fazia eu reclamar é quando eu me sentia injustiçado. Quando alguém promovia uma injustiça. Na hora, parecia que era assim, automático, já começava. E era difícil parar. E eu falei, eu preciso resolver isso na minha vida. Eu estou tendo prejuízos, porque eu estou tendo posturas que não me convêm. O que eu faço? E aí, eu programei a minha mente. Toda vez que uma injustiça acontece, eu lembro dessa frase: as injustiças são uma oportunidade de eu revelar Jesus. E quando algo acontece, eu começo a ficar bravo. Opa, Deus está me dando uma oportunidade. Eu reprogramei. Quer ver um outro exemplo? Eu comecei a viajar bastante e constantemente a bagagem extraviava, ou então o voo atrasava, mudava o itinerário, e aquilo me irritava de um jeito, e quando eu via, eu começava a praguejar, a reclamar, a murmurar. Como é que eu resolvo? A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Eu comecei a reprogramar. Se o voo atrasou, eu vou ter que pegar um outro voo. Talvez Deus queira me usar na vida de alguém. Talvez isso represente um livramento. E como eu reprogramei a minha mente, eu tive experiências maravilhosas com Deus. Porque eu entrava no voo e eu começava: esse camarada, quem que é? Qual é a oportunidade? E eu vi pessoas se convertendo em voos que o itinerário meu foi alterado. Não foi porque a companhia atrasou simplesmente, mas porque Deus tinha uma agenda comigo naquele lugar. Ei, você vai ser abençoado. Preste atenção. Você vai chegar na terra prometida. Você está na jornada e ela é difícil e vão haver dificuldades. Mas se você reprogramar a sua mente, você vai chegar lá. O povo de Israel, diante das dificuldades, escolheu lembrar dos melões e dos pepinos. Olha a diferença de Davi. Diante do gigante, diante de Golias, ele escolheu lembrar do urso e do leão. Ei, Deus quer nos levar a um lugar de maturidade. Para chegar lá, você tem que entender que escolhas você faz na sua mente. Você pode estar no caminho em direção à terra prometida. É um caminho difícil. Todo mundo entende que para alcançar determinados objetivos, nós passamos por caminhos difíceis. Mas se eu escolher alimentar desejos errados, como eu quero carne, como eu quero carne, como eu quero melão, como eu quero... Ei, a Bíblia fala da sepultura dos desejos. Eles alimentaram desejos errados, não reprogramaram a sua mente e ficaram parados no caminho. Em nome de Jesus. Sabe qual o desejo que você tem que alimentar? Eu vou chegar na terra que mana leite e mel. Eu vou comer, eu vou participar da herança do Senhor, aleluia. Você está entendendo? Quem quer chegar lá? Deus vai te reprogramar. Você não vai funcionar mais no modo reclamação, você vai funcionar no modo gratidão. Quem quer funcionar dessa maneira? Amém? Terceira lição: nós reclamamos por causa da influência dos outros. A influência dos reclamões. O texto vai dizer que a reclamação começou com o populacho. O que era o populacho?
Esse é um termo pejorativo. É aquela gentalha, mais ou menos isso. Tá? Mas quem que era o populacho aqui? O populacho, quando o povo de Israel sai do Egito, haviam estrangeiros que moravam também, estavam ali sendo oprimidos no Egito, e vem nessa uma grande oportunidade para eles também fugirem. E então, eles se unem ao povo de Israel nesse movimento. É interessante que se você ler a distribuição das tribos, você vai ver que havia umas 12 e o populacho. Então, se você vê a organização do arraial, o populacho ficava provavelmente na periferia, tá? Aonde que começa o fogo da ira do Senhor? Nas extremidades do acampamento. Era no lugar onde havia reclamação. A Bíblia diz que o populacho começa a reclamar, e olha aí o poder da progressão, que o que a gente fala tem, a capacidade que tem de progredir. Começa com o populacho, depois a Bíblia diz, alguns do povo de Israel, depois a Bíblia vai dizer, se você continuar lendo o texto, que todas as famílias da casa de Israel começaram a ir para a porta da sua tenda e começaram a chorar. Eu quero carne. Que loucura. Preste atenção. Nós reclamamos porque a gente anda com gente que reclama. E a gente frequenta ambientes cheios de reclamação. E aí quando a gente vê, a gente está reclamando, nem sabe por quê. Você já comprou a briga do outro, e quando você foi ver, ela nem era uma briga legítima? Já aconteceu contigo? A gente se mete. Não tem nada mais hostil hoje do que as redes sociais. Eita lugar onde tem reclamação. A pessoa às vezes posta uma vitória, quando você vê tem 10 para reclamar ou achar algum defeito, já viu? Tem até os haters hoje. Tem gente que vive, tá, de fazer post reclamando da vida, eu nunca vi. Eu fiquei impressionado esses dias com um post que eu vi, era a minha esposa contando essa história, era uma moça que ela tinha câncer, já estava numa fase avançada, e ela entra na internet, pede ajuda, e aí várias pessoas se mobilizam para ajudá-la, e ela consegue fazer um tratamento, começa a melhorar. Quando ela começa a melhorar, ela começa a postar fotos mais bonitas, e aí então as pessoas começam a reclamar. Como é que pode uma mulher com câncer, com uma pele bonita dessa, com cabelo bonito desse? E aí alguém então fala, ela deve ser uma vigarista, e daqui a pouco todo mundo está reclamando da menina, porque ela está melhorando do câncer, e ela começa a ser odiada na internet. Esses dias a gente estava no almoço assim, falou, lembra aquela menina do câncer? Sim, morreu. Ela realmente estava doente. A gente reclama porque os outros reclamam. Deixa eu te dizer, talvez a sua casa se transformou num ambiente de reclamação. Talvez o lugar que você trabalha se transformou num ambiente de reclamação. Talvez alguns grupos que você frequenta. O crente, ele não apenas mede o ambiente, ele não é um termômetro. O crente muda ambientes, transforma ambientes. A sua presença vai fazer do lugar que você está um lugar de gratidão e não de reclamação. A sua presença na tua casa vai mudar o rumo das conversas. A sua presença naquele grupo de liderança vai mudar as perspectivas, porque Deus te deu olhos bons. E aí sabe o que vai acontecer? A balança vai pender para o lado certo e a bênção do Senhor vai chegar para você. Quantos creem nisso, amém? Quem quer agradecer mais do que reclamar? Quarta e última lição. Eu creio que eles começaram a reclamar porque se acostumaram com o maná e deixaram de ser agradecidos. Eu creio que não tem nenhum tipo de reclamação mais revoltante do que a reclamação que vem embrulhada no pacote da ingratidão. É quando a gente reclama do presente do outro, da dádiva do outro, do milagre. O povo começou a reclamar tanto que a Bíblia diz que eles começaram agora a reclamar do maná. Como assim, pastor? Começaram a reclamar até mesmo do maná.
do pão que Deus fez cair do céu, do milagre de Deus. E a Bíblia vai dizer que isso é algo que gera uma irritação profunda em Deus. Deus fica tão irritado porque eles estão reclamando até mesmo do maná, do milagre, da provisão maravilhosa de Deus, que o Senhor fala: vocês querem comer carne? Eu vou fazer vocês comerem carne até sair pelo nariz. O texto diz isso na Bíblia, pode ler lá, até sair pelo nariz. E aí então Deus manda um vento assim, que traz um monte de codornas, e as codornas morrem, e aí tinha carne. A Bíblia fala que no raio de um dia de caminhada, 30 quilômetros, tá? A 90 centímetros, era um tapete de carne. O povo levou para casa, a Bíblia diz, o texto fala barris, mas na versão mais antiga fala homers, 10 homers. Cada homer tinha 22 litros. Eles levaram, imagina, uma família levou mais de tonelada de carne para casa. Era um absurdo. Quando eles começam a comer, a Bíblia diz que eles não tinham chegado no estômago, e Deus manda uma peste, e muitos que estavam reclamando começam a morrer, porque reclamar da bênção, da dádiva. E talvez você, ouvindo eu falar isso, você fica pensando: que absurdo, eu jamais faria isso. Reclamar de um presente, de um milagre. Por incrível que pareça, nós somos capazes de fazer isso. Deixa eu te contar essa história numa outra perspectiva, e talvez você vai me entender. Sabe, eu creio que eles começaram a reclamar até mesmo do maná porque se acostumaram com ele. Quando começa a cair pão do céu, eles chamam maná. Sabe o que significa maná? O que é isso? O que é isso? Deus pode fazer pão cair do céu, meu Deus, maná. Mas depois de alguns dias, eles comeram maná um dia, 2, 5, 10. Eles acostumaram, o maná virou apenas o cardápio do dia a dia. E aí, quem aqui já não reclamou da comida em casa? Eu lembro algo que aconteceu comigo. Depois de cerca de 7 anos de casamento, as coisas começaram a quebrar lá em casa. Era uma gaveta que emperrava, era uma cômoda quebrada, uma televisão que não funcionava, um eletrodoméstico, mesa lascada. E aí um dia eu entrei na sala e tinha tanta coisa para arrumar. Eu fui abrir uma gaveta, e na hora que eu fui abrir a gaveta, ela emperrou, e eu comecei a reclamar. Mas na hora que eu comecei, o Espírito Santo falou: ei, dá uma olhada aí à sua volta. Eu falei: que foi? E eu comecei a olhar na sala. Quem que te deu essa televisão? E esse sofá? E essa cômoda? E eu comecei a olhar. Na sala da minha casa não tinha nada que eu não tivesse ganhado de alguém. Nada. Quando eu olhei, quando eu casei, eu ganhei muitos presentes. Teve uma senhora que fez uma reforma na sua casa, e ela me deu os móveis antigos dela. Tudo que eu tinha na sala da minha casa era maná. Mas eu estava reclamando porque eu parei de agradecer, e virou apenas uma televisão, uma cômoda, uma gaveta emperrada. Não sei se você está me entendendo. A gente reclama porque se acostuma com as bênçãos. Mas sabe o pior? Quero complicar ainda mais a história para você. Quer ver como você é capaz de reclamar do maná? Imagine você acordar de manhã e falar para a esposa: o que tem hoje para o café da manhã? E ela diz: bolo de maná. Você vai para o almoço, e quando senta ali para comer, o que tem para o almoço? Maná grelhado. Você então chega de noite para a janta, e ela diz: ensopado de maná hoje. Passa um dia, 2, 5,
10, um ano comendo maná todos os dias. Qual que era o problema aqui? Eles desejarem comer outra coisa? Não havia problema em desejar carne, de forma nenhuma. A Bíblia diz assim: levem as suas petições a Deus com ações de graças. Quando a gente para de agradecer, a gente começa a reclamar. Quando maná deixa de ser maná, se torna normal, a gente para de agradecer, então o contentamento vai embora e a gente começa a reclamar. Eu nunca vou me esquecer, eu e a minha esposa tivemos uma oportunidade incrível. Eu fui convidado para pregar na Guatemala, e na volta tinha uma parada na passagem. Nós passamos pelo México, e eu então abri a passagem e falei, tirei uns dias, falei para ela: eu vou te levar para Cancún. Olha que maravilha. Que sonho. Nunca teria dinheiro para fazer isso, mas me pagaram a viagem. Eu só abri a perna e ainda ganhei uma oferta e pude ir para um hotel legal. As crianças eram pequenas. O Benny tinha acho que 2 aninhos, a Nina era neném de colo. E eu lembro quando nós embarcamos no México, eu com as malas, a Nina naquele canguru, e eu com 2 malas, a Sil com o Benny também no colo, e com algumas mochilas. E então encontramos uma fila. Deu um problema na imigração. 4 horas ficamos parados ali. Eu estava com as malas, as crianças começaram a chorar, e então eu ia quase reclamar, e a minha esposa disse: não. Falei: não, o quê? Eu me recuso a reclamar, nós estamos indo para Cancún. Deixa eu te explicar algo. Ei, eu sei para onde nós estamos indo. Eu me recuso a reclamar. Deus tem algo maravilhoso. Ele preparou a Nova Jerusalém para mim e para você. E quando nós perdemos as perspectivas, a gente reclama, porque a gente esquece aonde Deus quer nos levar. Quem quer ser abençoado aqui? Você não vai reclamar, nem Deus quer te abençoar. Você só está no caminho. Ei, para. A gente começa a reclamar porque para de agradecer. Mas sabia que para agradecer a gente tem que aprender a fazer isso? Tem que aprender. A gente não agradece porque não sabe. Tem que praticar. Comece teu dia agradecendo. Agradeça antes de cada refeição. Agradeça toda noite. Pratique a gratidão e você vai ser abençoado por Deus. Você crê nisso? Amém? Eu contei de manhã do menininho que pede uma laranja para a mamãe. A mamãe entrega para ele a laranja e fala: o que você diz agora? Ele olha para ela e diz: descasca. A gente não agradece porque a gente não pratica a gratidão. A gente não sabe agradecer. Agora presta atenção. Jesus cura 10 leprosos, não é verdade? Às vezes quando eles estão andando no caminho, eles são curados. E um que era samaritano, quando vê que está sendo curado, o que ele faz? Ele volta para agradecer. Jesus pergunta: e os outros 9? Mas aquele que voltou, ele não apenas foi curado, ele foi salvo, transformado. Preste atenção. Existem bênçãos que só encontramos no lugar da gratidão. Elas residem lá. E porque você parou de agradecer, você está perdendo algumas bênçãos. Quando a gente volta e agradece, a gente encontra favor do Senhor. Talvez Jesus esteja esperando a sua gratidão. Talvez o teu chefe, talvez o teu colega de trabalho. Existem bênçãos que só residem neste lugar. Quem quer consertar a balança da vida? Quem quer agradecer mais do que reclamar? Levanta a mão aqui.
Isso, fica de pé no teu lugar, deixa eu orar por você. Nós vamos encher esse lugar de louvores. A tua vida vai ser cheia de gratidão. Amém? Esse é o teu desejo?